Simbora então, Lab 10. Bora lá. Bom dia, minhas deusas! Vim aqui hoje no nosso Instagram fazer o nosso Lab 10, né? Hoje eu tô de viagem, tô aqui em Belo Horizonte, finalizando a imersão do nosso espetáculo. E não poderia deixar de dar essa aula para vocês, que é uma aula tão esperada. E hoje eu vou falar sobre as bases que sustentam o seu método autêntico, minha deusa, um método corporal autêntico. Seja bem-vinda, Ana. Simbora chegando, que hoje a aula está muito especial. Preparei pontos principais para vocês poderem entender o que vocês precisam ancorar para você construir um método autêntico, um método corporal autêntico. Esses passos, minhas deusas, bem-vinda Cris, bem-vinda Caminho das Esmeraldas, bem-vindas, queridas. Vocês têm desejo, minhas deusas, de ter um método corporal autêntico? Vocês já pensaram sobre isso? Vocês sabem o que é que você, como uma amante das práticas corporais ou profissional do corpo, conquista quando você cria um método autêntico? Minha deusa, esse é um das grandes chaves para você começar a ancorar um trabalho que te dê destaque, né? Porque sempre falo para vocês, sempre falo para as minhas alunas que a partir de hoje, vocês não devem apenas repetir técnicas. Vocês precisam trazer mais personalidade e muita autenticidade para o trabalho de vocês. E é isso, minha deusa, que vai fazer diferença no destaque da sua carreira. Então, eu atendo aqui muitas mulheres pesquisadoras do corpo de diversas técnicas, né? Eu tenho alunas do yoga, da dança, do pilates, da educação física e muitas vezes, e outras também, tá? Outras áreas, não me importa a área que você atua no momento, né, das práticas corporais, mas muitas vezes recebo vocês aqui com 15, 10 anos de profissão e não conseguem um destaque significativo na sua carreira, né? Não conseguem prosperar da forma que desejam. E tudo isso, minha deusa, porque vocês ainda querem repetir técnicas, vocês ainda querem repetir discurso e perde, né, muito se vocês não colocam autenticidade e personalidade. Tá? Então eu vou falar sobre isso. Quais são essas bases, né? Porque a autenticidade, a personalidade e aquilo que é mais que mais reflete você, né? Você, seus valores dentro do seu trabalho. Esse é um dos pontos, né? Que eu vou explicar um pouquinho mais. O segundo ponto que eu vou trazer, que complementa a autenticidade, é vocês serem e terem uma organização e uma estruturação clara daquilo que vocês querem servir, né? Então, quando eu uno a autenticidade com estruturação, eu consigo algo diferente, único, né, minhas deusas? Eu tenho várias alunas que hoje trabalham com o seu método de maneira muito autêntica e criaram um trabalho único, né? Me contem aqui, vocês que estão aqui na live comigo, qual área do corpo que vocês atuam? Se é na dança, na educação física, qual é a área? Ou nas terapias, também recebo muitas terapeutas. E eu vou abrir aqui já o meu roteirinho para nossa aula de hoje, para a gente poder falar sobre as bases que sustentam um método autêntico próspero, né? Um método autêntico que realmente consiga chegar nas pessoas, consigam comunicar e principalmente apresentando algo que tem muito a ver com quem você é, com a sua história, né? Por isso eu chamo de método autêntico. Então, simbora, comenta aqui pra mim, minhas deusas. Vocês estão aí, estão me ouvindo? Vou escrever aqui, antes de começar, o título da nossa aula,
que sustenta, as bases que sustentam um método autêntico, um método corporal autêntico. Simbora descobrir, então? Tirei um tempo aqui, minhas deusas, nessa semana de pré-estreia, para não deixar de trazer essa aula para vocês, viu? Então, simbora começar essa maravilha que eu tô trazendo aqui com muito carinho e muito apreço. Então, dê like aqui nessa live, tá? Para que o Instagram possa entender que essa é uma live relevante e possa espalhar para outras pessoas também, para outras pesquisadoras. Compartilhe com o seu grupo de mulheres pesquisadoras, dançarinas, professoras do corpo, do yoga, da educação física. E simbora, então, entender como é que você vai construir, né? Quais são essas bases que você precisa desenvolver para ter um método corporal autêntico que seja próspero. Porque eu não quero só que você tenha uma pesquisa, né? Eu quero que você consiga exercer essa pesquisa, materializar, aplicar. E é sobre isso a aula de hoje. Simbora, então! Então, minha deusa, primeiro ponto, né, para a gente poder consolidar algo autêntico que eu trago dentro do meu método, que eu trago dentro da minha pedagogia, né, é algo que eu chamo de investigação de si. É assim que você consegue entender os elementos de autenticidade que te compõem. Olha que interessante, né? E o que consiste essa investigação de si? Ela consiste em você começar a ter um olhar sobre você, sobre as suas expressões, sobre a sua história, né? Um olhar mais clínico, mais criterioso, um olhar que você possa começar a identificar os pontos fortes e únicos que só você traz, né? Então, quando eu falo para você, minha deusa, entenda onde está a sua autenticidade, ganhe destaque, use essa força da sua autenticidade para você ancorar um trabalho único. Então, o que eu quero que você, a partir de hoje, comece a observar? Vocês já estão aí com o caderninho de vocês? Já estão prontas para anotar aqui todas essas indicações que eu vou fazer para vocês agora? Só um minutinho. Ai, beleza. Então, simbora. Eu quero que vocês comecem a observar a partir de hoje, né, a sua memória muscular. Olha que interessante. Vocês já ouviram falar em memória muscular, minhas deusas? Memória muscular é o seguinte, é tudo que a gente já viveu, tudo que a gente vive, toda a nossa trajetória, todos os acontecimentos, tudo que a gente vive, tudo que a gente já viveu está inscrito e armazenado na sua memória muscular, né? No seu próprio corpo. Esse é o primeiro ponto para você começar a apropriar-se do seu corpo, da sua personalidade, para que você veja o que é autêntico em você, tá? Então, é muito importante que você comece a levar em consideração as suas experiências de vida, os seus insights, e trazer isso como algo, como um material de pesquisa para você ofertar um trabalho autêntico. Pegaram essa ideia? Conseguiram entender um pouco, né, sobre como é começar a se apropriar desse corpo, começar a apropriar da sua história para você entender quais são os seus pontos autênticos. E aí anota isso que eu vou falar para vocês. Você vai começar a enaltecer o seu olhar, a sua leitura perante todas as coisas da sua vida, né? Perante não somente o seu trabalho, mas a sua expressão, os seus gostos, como é que você se expressa, como é que você funciona, né? Então, esse é um processo de investigação de si, mas que ele vai culminar, né? Que é o nosso próximo passo, a nossa próxima base,
num trabalho de estruturação e organização dos seus interesses, né? Daquilo que você já faz, daquilo que você já manifesta ou que você deseja manifestar, tá? E aí, o segundo passo é esse: fazer uma grande seleção daquilo que você deseja trazer para o seu método corporal autêntico, né? Que a gente pode começar separando por temas, a gente pode começar organizando por pesquisadores, por referências bibliográficas, por técnicas que vocês desejam trabalhar. E quando eu falo você pode criar um método corporal autêntico, eu falo que você pode, minha deusa, unir diversos conhecimentos, diversos interesses, a partir de quem você é, da sua essência, da sua história, para manifestar um servir que tem estrutura e pesquisa, né? Então é muito lindo quando a gente sabe trazer a nossa essência para a nossa pesquisa, para nossa pesquisa profissional, né? É o que eu fiz aqui no meu trabalho, é o que eu faço até hoje no meu trabalho, né? Que é unir os meus conhecimentos como atriz, bailarina, professora do corpo, pesquisadora do corpo, e culminar no corpo alquímico, mas que ele não é somente o corpo alquímico, ele é a minha profissão hoje, né? Então, assim, e que tem diversos lugares. Tem a minha prática corpo alquímico, tem as minhas mentorias, tem os meus cursos, e isso tudo com um método autêntico, onde eu uni os meus interesses, os meus estudos, a minha pesquisa, e organizei, e estruturei, e vi como é que eu poderia desenvolver um trabalho único. Pegaram essa segunda base, minhas deusas, que é a organização de uma pesquisa prática e teórica sobre os seus interesses na construção do seu trabalho? Tá dando para pegar? Tô abrindo essa live aqui super rápida, né, para pontuar isso para vocês, pra gente não passar em branco essa semana. Então esse é um segundo passo. Falem aqui comigo, minhas deusas, ou dê like aqui, ou escrevam aqui se vocês estão pegando o que eu estou trazendo para vocês, ou se não estão entendendo. Acho que tá claro. Me conta. Tô com várias alunas minhas aqui, Lena, Corpo Coragem, Elemento Dance, todos esses aqui, minhas deusas, essas 3 deusas que estão aqui dentro dessa live, são deusas que organizaram a sua pesquisa comigo, são minhas alunas, né? E hoje estão manifestando o seu trabalho único. Então conheçam, né? Porque isso pode estar muito mais perto do que você imagina, tá? Vocês muitas vezes, né, ficam imaginando como seria, mas demora para vocês entrarem em ação. E aqui comigo é muita ação, vocês sabem, né? As meninas que estão comigo sabem que eu coloco muito fogo de ação em vocês. E o que eu estou fazendo nessas bases aqui básicas, porque se você está começando agora, né? Isso aqui já é algo básico para você começar a desenvolver. Você já anotar e já entender como é que você começa a usar a sua autoinvestigação a favor da sua organização da pesquisa, né, e prática e teórica daquilo que você deseja trazer com autenticidade. Maravilha! Bom demais, minhas deusas lindas. Então, vamos para a terceira base, tá? Terceira base, que é uma grande ancoradora, e as meninas que estão falando aqui do manifesto, né, Ju? O manifesto é a minha mentoria para as minhas alunas avançadas, né? Que é Corpo Coragem, Elemento Dance, tá tudo comigo. Monique, Ju. É um trabalho, é uma mentoria para manifestar, né? Então, são 4 meses de encontros quinzenais com muita manifestação para a gente poder fazer o trabalho nascer, crescer, ancorar, né, na sua comunicação, na sua expressão, e tá sendo maravilhoso. Depois eu conto mais, tá? Então vamos para a terceira base,
para vocês ancorarem um método autêntico próspero, que é exatamente o que a gente faz na Manifesto, né? Que é depois que você viu o que é autêntico em você, depois que você entendeu e usou a sua autenticidade como um motor para você organizar a sua pesquisa, para você organizar de maneira estrutural o seu método autêntico, a gente passa para esse último passo, que ele vai ancorar a prosperidade do seu projeto, né, do seu trabalho, daquilo que você estruturou, que é exatamente a produção e a execução estratégica desse projeto, né, minhas deusas, que consiste, né, em aplicabilidade, em aplicar. Aplicar o quê, Fê? Criar workshops, criar oficinas, aplicar, fazer aulas, né? Começar a comunicar o seu trabalho, começar a ter experiências para você conseguir cada vez mais lapidar esse trabalho, né? Colocar a cara no sol, como se diz, né? A gente colocar a nossa cara para jogo, para apresentar o nosso trabalho, né? Então, isso, quando a gente chega nesse movimento, né, é um movimento, assim, de realmente muita realização, né, minhas deusas que estão no Manifesto comigo. É muito desafiador ao mesmo tempo, mas tudo que é desafiador, na mesma medida, é realizador também, né? Então, hoje em dia, por exemplo, as minhas alunas abrem uma turma de workshop e elas conseguem... Eu tive semana passada uma aluna que conseguiu, Fê, abrir a minha primeira turma de um workshop que eu vou fazer, e na primeira semana eu tenho 10 confirmadas, né? Então, por que ela consegue esse resultado, minha deusa? Que às vezes você tem mais de 15 anos de profissão, 10 anos de profissão e não consegue um resultado desse. Porque ela teve, né, uma orientação de como alinhar tanto a pesquisa quanto identificar essa autenticidade e saber produzir para manifestar. E saber comunicar, e saber construir uma imagem, né? Estudar isso é muito expansor, né? Traz uma expansão muito grande para o nosso servir, para o nosso trabalho. Esse exemplo que eu acabei de dar para vocês dessa aluna era uma aluna que já tem mais de 10 anos de profissão dentro da área do Pilates, por exemplo, né? E aí ver essa realização dela poder falar com muita autenticidade, trazer a essência dela nesse trabalho, que é o que ela faz, com muita beleza, né? E eu sei que ela é uma mulher dedicada, uma baita pesquisadora, né? E poder ter esse resultado com ela é fruto dessas 3 bases que eu estou trazendo aqui nessa aula, tá? Autenticidade, né? Começar um processo de investigação de si, que possa ser um motor para o seu método autêntico. Depois, criar o método, né? Ou seja, organizar, estruturar, entender como é uma estrutura clara, de pesquisa clara, objetiva, né? Para que você saiba trabalhar com objetividade, para você recolher os seus resultados de fato e, em seguida, produzir e executar esse trabalho no mundo, né? Seja com aulas, com workshops, com vivências, com retiros, enfim, minhas deusas. É um grande universo que se abre a partir desse ancoramento, né? E a gente vai caminhando e vai entendendo qual é o nosso lugar, o lugar que precisa ser ocupado. E muitas vezes a gente tá meio perdido, não sabe o que faz, né? Vocês falam muito isso comigo. Ai, Fê, às vezes eu sinto que eu parei, né, no tempo. Eu tenho anos de profissão, mas eu não consigo sair dessa mesma estrutura. Então, minha deusa, alinhe a sua pesquisa. Se você não sabe fazer isso, tenha orientação de quem sabe, que pode ser eu ou pode ser outra pesquisadora para poder te ajudar, né? Porque isso faz toda a diferença para que você possa acelerar o seu processo, né? Nós estamos aqui para poder aprender, né? E acelerar o nosso processo. Porque quando a gente vai sozinha, realmente
vocês, né, costumam, quando vocês estão sozinhas, assim, demorar é muito, não só vocês, mas todas nós, né, minhas deusas. É muito mais difícil, é muito mais complicado você ter disciplina para entrar em ação, para fazer, mesmo porque você tem que descobrir tudo do zero, como que faz uma pesquisa. Então, não, minha deusa, se tem um conselho que eu te dou hoje, é que você acelere o seu processo. E já esse ano, manifeste algo, né? Agora a gente tá vindo agora para um final, para um período do ano aí, né? Final do ano, e ainda dá muito tempo para a gente poder desenvolver e aplicar um trabalho que realmente nos representa, né? Olha que incrível. E construir um método corporal autêntico é sobre isso, né? É sobre revolucionar a sua forma de trabalhar. É sobre prosperar trabalhando com algo que te representa em essência, né? Então, realmente é um processo que pode ser, num primeiro momento, desafiante, mas ele só vai ser desafiante se você estiver sozinha e sem orientação. Porque se você tiver, né, num clã de mulheres pesquisadoras de todo mundo, se você tiver uma mentora, se você estiver compromissada com aquilo que você quer desenvolver, eu tenho certeza que rapidamente você consegue manifestar aquilo que você deseja. Tá bom, minha deusa? Então, vocês pegaram aqui essas três bases. Hoje foi uma aula bem rapidinha mesmo. Só queria trazer para vocês essas três bases principais que eu quero que vocês pensem, né, a partir de agora, e traga isso como um ponto de estudo, né, que são três pilares que andam juntos, né, que é o que é autêntico em você, a sua personalidade, para a estruturação, a organização e a aplicação daquilo que você cria e planeja. Tá bom? É isso, Ju. A Ju acabou de falar. Repete as três bases. Primeira base é autoinvestigação e autenticidade, conectada com organização e estrutura, né? Objetivo, clareza. A estrutura e a organização, ela traz esses pontos para você, né? Clareza, objetividade, né? Simplicidade. Quando a gente organiza, a gente consegue ver as coisas com mais simplicidade, a gente consegue entrar em ação com mais assertividade, né? E a aplicabilidade, né? Pensar como você vai aplicar esse conhecimento, como você vai rentabilizar esse conhecimento, como que você vai trazer, se é workshop, se é aulas, como que isso vai acontecer. Tá bom, minha deusa? Então é isso, queridas. Um beijo. Foi rapidinho, né? Mas eu fiquei feliz de não ter deixado, né? De fazer essa semana, porque eu tô fora de casa. Mas é isso, nosso compromisso da nossa Lab, essa é a Lab 10, depois eu vou colocar a reprise dessa aula lá no meu YouTube, e se você quiser assistir mais aulas, vai lá no meu canal do YouTube, é só clicar no meu link aqui da bio, e lá tem várias aulas para vocês poderem entender os processos de se construir uma pesquisa corporal autêntica, e não só os processos, mas o poder de ter um trabalho autêntico. Tá bom, minhas deusas? Maravilha, a Lena falou, olha, minha aula ficou muito mais potente depois que a Fê me ajudou. A Lena hoje, minhas deusas, é um orgulho para mim, é uma aluna que é realmente um presente para mim. Né, uma deusa que chegou para poder desenvolver esse trabalho, e hoje, depois de, né, Helena, assim, quantos meses? 6 meses, né? Acho que foi mais ou menos isso, ou menos, 5 meses. Já está hoje com uma turma lotada, dá aula para muitas pessoas, levam o seu servir para muitas pessoas, né? Então, assim, para mim é uma grande honra poder auxiliar, né, e poder ver essa manifestação acontecendo de fato, porque é o que eu acredito, né, minhas deusas? A gente precisa trabalhar com resultado. E esse é um dos resultados que eu tenho muito orgulho de contar para vocês, né? Não só esse. Depois vocês têm que conhecer mais as minhas deusas,
E vocês podem esperar que eu vou preparar alguma coisa para vocês conhecerem essas deusas alquímicas que me inspiram, né? E que para mim é uma honra poder contribuir no desenvolvimento do servir delas. Tá bom, minhas queridas? É isso mesmo, Lena, foi 5 meses. Incrível. Você é isso, né? Parabéns, é isso. É seu lugar de fala, é o seu trabalho único. E isso tem muito valor, né, querida? Então, um beijo. Muito grata pela companhia. E até semana que vem com a nossa Lab 11, na terça-feira, às 11h11. Tá bom? Beijo. Fui.